Porque pessoas que fazem o mal nessa vida, políticos, etc., etc., geralmente não pagam nesta vida, porque eles têm que pagar em outra vida, já que em outra vida não terá a consciência do que fez numa vida passada. Eu gostaria só de pontuar uma coisa da experiência profissional. Eu trabalhei um tempo com julgamento de crimes de prefeito. E gostaria só de relatar uma experiência aqui. Porque tem duas questões nessa pergunta que nos levam a refletir. A primeira é essa do atavismo, muito bem exposto pela Ivênia, a ideia de pagar, pecado, punição, pagar, como se Deus estivesse aqui com um chicote falando, estou vendo a hora de você tropeçar para eu dar minha chicotada, né? Mas tem um outro aspecto que a doutrina espírita nos traz, e nós precisamos aprofundar nele, que é o aspecto do campo mental. Você respira no clima mental em que está situado. E aqui, meus amigos, uma coisa é você falar do político lá. Ah, o político corrupto. O político, que a gente fala na terceira pessoa, assim, como se ele fosse um terceiro gênero, né? Ele não é nem animal, nem ser humano, é um político. É um político, essa coisa, né? Ele não é um átomo, não é um ser vivo, não é uma planta, é um político, né? Acontece que ele é um ser humano. E se você tem um pouquinho de sensibilidade, cada mínimo pensamento nosso gera um magnetismo. Cada mínimo sentimento gera um magnetismo. Cada mínima atitude que você tem, cada mínima palavra e cada mínimo comportamento configuram uma aura, um ambiente psíquico no qual você respira. Então, o que eu pude perceber, e você não precisa ser nenhum médium para isso, é que algumas criaturas envolvidas nesse processo de desvio, improbidade administrativa, bajulação política, bajulação, porque o poder é bajulador. A troca de favores, a prostituição do favoritismo. Por quê? Porque precisa de algo e favorece, aí você se prostitui de uma forma muito, muito mais grave do que vender o corpo. A criatura que está nesse processo de prostituição política, de poder a qualquer preço, em que você se desvincula dos seus princípios, você se desconecta da sua consciência, porque você quer algo e faz qualquer coisa, desde que esteja no poder. Você entra numa aura e começa a respirar num clima psíquico que dá vômito. Então, quando chegava esses casos, me dava diarreia, me dava náusea, embrulho no estômago. E eu comecei a ir para essas audiências, depois de conversar com alguém mais experiente, um desembargador que é muito meu amigo, ele me disse assim, não seja ingênuo, não seja ingênuo, não vá despreparado para uma audiência dessas. Não vá despreparado. E até que eu tive um grande conselho, que foi do Honório Abreu, que ele disse assim, meu filho, numa audiência dessas, interrompa ela umas 3, 4 vezes e diga que precisa ir ao banheiro. Vá ao banheiro, tenha lá uma água fluidificada, faça uma prece e tome um pouquinho de água. Depois você volta. Porque o ambiente psíquico é nauseante. Então, quem fez a pergunta, não sinta raiva, sinta misericórdia. Quando você olha a vida de uma criatura que está envolvido, e, por exemplo, o Calci sabe disso, questão de improbidade, lidou no tribunal, viu isso.
Quando você vê essa criatura que está envolvida na improbidade, a corrupção, a prostituição, o poder a qualquer preço, isso aqui, toda a vida da pessoa desanda. O casamento vai para as cucuias, relacionamento com os filhos vai para a cucuia, vida social, fisicamente a pessoa se desfigura, ela está no inferno. Então você não tem que esperar que ela vá pagar numa outra vida, não. Deus não está preocupado em pagar, não, está preocupado em resgatar o pobre coitado. Ele já está no inferno. Agora, sabe qual que é o maior problema de você estar no inferno? Quando você não reconhece isso. Porque a melhor coisa é você ter consciência que você está no inferno, porque aí você quer sair. O problema é quando você respira no inferno e acha que está tendo vantagem. Acha que está levando vantagem. Mas não preocupe não. A lei divina é perfeita. É perfeita. E acredite, os piores políticos do Brasil serão amanhã os maiores estadistas. Serão os maiores estadistas. Depois que saturarem os seus psiquismos de todos os enganos e de todos os erros. Por uma razão muito simples. Lá no fundo, lá no fundo, a intenção é louvável. Há um núcleo intencional que é puro, mas que por processos muitas vezes desconhecidos por nós, porque só quem vive a experiência sabe dimensioná-la. Porque uma coisa é você falar da política, outra coisa é você entrar nela. Por N questões, a criatura perde os referenciais. Mantém os desejos, mas perde os referenciais. O propósito e os planos que ele tem a desenvolver são válidos e são legítimos, mas ele está tão desconectado com a consciência, que agora vale tudo. E para a lei divina, não basta o propósito. Como você chega nele é também tão importante quanto. Como? Mas ninguém se torna experiente sem passar pela experiência. Esses nossos irmãos que estão na luta da experiência política, que é um campo dos mais desafiadores, eu rezo todo dia para Deus me colocar nisso. É um dos campos mais desafiadores. São companheiros que vivem vastas e desafiadoras experiências. E um dia serão espíritos da estirpe de um Bezerra de Menezes, que reencarnou com uma missão espiritual, mas não deixou de ser um deputado. E mostrou que a política pode ser digna, porque a política é cuidar dos bens comuns. E é o nosso paradigma do político honesto, conhecido no Rio de Janeiro como o médico dos pobres. Agora, dizem que ele foi Zaqueu, né? Então está explicado, né?